Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 17, Bhaktas acima de casta ou credo, Sutra 72. Entre eles, os devotos, não há distinção baseada em casta, erudição, beleza, família ou nascimento, riqueza, observância de profissão e afins. Pois todos podem chegar a Deus, todos aqueles que se comprometem são qualificados para chegar a Deus. Não há nenhuma distinção de nenhum tipo. Você não deve julgar um devoto ou um santo por seu nascimento ou realizações literárias. Então, o devoto, aquele que busca a Deus, não deve ser julgado, aliás, porque o julgamento é uma grande ofensa para contigo, para aquele que faz o julgamento, pois ele atrasa a sua evolução espiritual, pois ele é o afirmar do seu orgulho, da sua arrogância, da sua superioridade. Tens que estar em algum lugar superior para julgar os outros. Não tem forma de ser diferente. E no caso do caminho da devoção, qualquer um é qualificado. Qualquer um. E em relação aos santos, àqueles que realizaram a Deus, e pode haver alguma confusão, não é? Mas eu sempre contextualizo a palavra devoto quando é aquele que realizou Deus ou quando está no caminho para Deus, e santo, aquele que realizou a Deus, não é? Então estar a julgar um santo, aí ainda é um pouco pior porque na realidade estás a julgar Deus. Então, não me parece que isso esteja alinhado com o caminho de busca por Deus. Em devoção, elenco, cultura, aparência física, nascimento, riqueza, ocupação, não importam. Aquele que dedica tudo de si aos pés do Senhor, que constantemente se lembra dele, consegue alcançar a consciência de Deus. É o teu compromisso que vai fazer a diferença, a tua sinceridade. E o caminho de um buscador de Deus, de um devoto, não está no julgamento dos outros, com certeza absoluta. Um santo se elevou acima dos 3 gunas. Ele brilha com o esplendor da iluminação divina. Ele não pertence a nada, a nenhuma comunidade, mas a toda a humanidade. Qualquer ligação que ele tinha, mundana ou humana, ele se elevou acima de tudo. Ele pertence ao mundo, pois ele é uma luz e uma mão que cuida do mundo e protege. Sutra 73. Porque são todos seus.
não é? Esta é a razão pela qual não se deve julgar, porque todos estes são de Deus. Todos aqueles que se dedicam a Deus pertencem. E Deus cuida e protege. Os devotos pertencem ao Senhor, eles são objetos de seu amor especial. Ele os ama por sua devoção sincera e vida pura e virtuosa. E estes são os devotos, aqueles que o amam, têm devoção sincera, vida pura e virtuosa. Os devotos se tornam a personificação do divino por conta de sua devoção. Portanto, eles perdem o senso de diferença entre si. Não há superior. Tudo é Deus. Instruções aos devotos, capítulo 18. Sutra 74. Não se deve entrar em nenhuma controvérsia. E isto é muito comum, não é? Buscadores discutirem qual é o melhor caminho, qual é o melhor mestre, qual é o melhor santo, qual é o melhor Deus, qual é... Deus só tem um. As faces são muitas, é do mesmo. E aquele que está no caminho para Deus não deve entrar nessas discussões, pois elas são vãs, vazias e fruto de ilusão e equívoco. Aquele que sabe, aquele que chegou a Deus, é o que sabe o caminho. E saberá que só existe um caminho, que é o caminho de regresso a Deus. Os meios que possam ser utilizados nesse caminho de regresso a Deus é que aparentemente são distintos. Mas assim que o processo fica vivo, tudo se torna o mesmo processo, que é só um. Então, fala-se muito por ignorância apenas. E então, um devoto, um buscador, deve se abster desse tipo de controvérsia, porque alimenta o seu senso de superioridade, da sua vaidade intelectual, é a afirmação do ego, não é? Eu tenho razão, tu não tens, eu sou melhor, etc, etc, etc. E isto é muito prejudicial para um buscador. A discussão é um luxo intelectual, onde o orgulho floresce. O dever do devoto é amar a Deus e realizar Deus. O amor está acima do raciocínio. Ou seja, caminho morto, caminho vivo. Caminho morto, feito pelo raciocínio. Caminho vivo, o amor no coração, o amor vivo. Então, estar a falar de vazio só traz mais vazio. Não há necessidade de saber quando o mundo foi criado, como foi criado, etc. Apenas amar a Deus. Não é? Chegar ao nível de amar a Deus ininterruptamente. Leva a Deus, à realização de Deus. O resto não. E não precisa de saber nada daquilo. A teoria da criação, como é que foi, como é que não foi. Isso é completamente desnecessário. Para um buscador sério, que está no caminho do bhakti, da devoção, amar a Deus é o que ele precisa. Os que estão no outro caminho, que é o mesmo, mas só parece um pouco diferente, enquanto não há devoção, o que eles precisam é de silêncio. Então vai dar no mesmo. Aqueles que se entregam a essas argumentações não podem sonhar em obter o darshan de Deus, a visão de Deus. Pois, como eu já disse, né? Deus ama os humildes. E Ele não gosta dos orgulhosos. Os humildes não discutem. Mas pode-se ter um pouco de conversa divina entre pessoas unidas de coração e livres de orgulho para tirarem dúvidas e trocarem ideias. Então, neste espírito em que alguém pede esclarecimentos, não é? Com sinceridade, e outro partilha esses esclarecimentos, e na partilha não há o impingir e no pedir
não há o julgamento do que está recebendo, há a gratidão em receber, essa partilha é construtiva. Todas as outras, não. Pois tem muito quem pergunta que não é porque quer saber, é porque quer discutir, quer entrar em algum tipo de argumentação. Isto não é saudável. Sutra 75. Pois há muito espaço para diversidade de pontos de vista, e não apenas um ponto de vista baseado na mera razão. É conclusivo em si mesmo. E não apenas um ponto de vista baseado na mera razão é conclusivo em si mesmo. Então, quer dizer que há muito espaço para diversidade e o teu ponto de vista, que se pauta apenas pela tua razão, não é suficiente para dizer que é o único certo. E não é, porque isto fala dos meios para, e todos os meios que sejam para Deus, ou para o divino, são a mesma coisa. Podem diferir na forma, não diferem do conteúdo. E a mente, na ausência do trabalho sério e sincero, ela tem espaço para muitas ilações. E sem esse trabalho sério, se ficar só como processo intelectual, vais ficar à mercê das tuas conclusões, as tuas conclusões à mercê do estado da tua mente, e tudo isso muito bonito e bem organizado pela ausência de experiência prática. Sutra 76. Para a obtenção de Bhakti, os ensinamentos da Escritura que promovem devoção devem ser constantemente meditados e ações que despertam devoção devem ser sempre realizadas. Então, é simples, não é? É manter a devoção o tempo todo, engajar-se nas atividades, no contexto, engajar todo o seu ser na prática de devoção, quer seja lendo acerca de devoção, se inspirando em como aumentar a devoção, no que é a devoção pura, para se levar a ela, e ocupando todo o seu tempo com as ações que despertam a emoção, a devoção. Para que não haja tempo nenhum de sobra para tudo aquilo que se opõe à devoção, que se opõe a Deus. Um devoto deve estudar livros que coloquem diante dele o ideal da devoção, a glória, a doçura e as lilas do Senhor, as histórias dos santos e as práticas que o ajudam a cultivar a devoção. Todo ato que desperta a emoção de Bhakti deve ser feito, e todos os atos que abafam a devoção de Bhakti devem ser largados. Mantenha você e a sala de puja, de adoração ao Senhor, limpos, queime incenso. São tudo cuidados que ajudam a colocar a tua mente em Deus e a elevar a vibração. Praticar conduta correta. Satsang, companhia com os santos, não é? Jap, repetição do mantra, do nome sagrado. Smarana, o lembrar também. Kirtan, cantar as glórias do Senhor. Oração, falar com Deus. Adoração, serviço aos santos. Residência em lugares de peregrinação ou ashrams. Serviço aos pobres e doentes com um bhava divino, com amor divino presente, como está servindo Deus. Cumprimento de deveres, oferecendo todas as ações e frutos ao Senhor, sentir a presença de Deus em todos os seres, prostrações diante da imagem do Senhor e diante dos santos, com todas as 8 partes do corpo, para trazer a humildade e a reverência completa a Deus. Renúncia aos prazeres e riquezas terrenas. Caridade, austeridades e votos. Porquê a renúncia aos prazeres e riquezas terrenas? Para que não haja corrupção. A corrupção. E isto é muito importante.
caridade, austeridades e votos, práticas de ahimsa, satya e brahmacharya. Tudo isso ajudará a desenvolver bhakti. Você não deve ser indulgente com a mente. Você deve seguir rigidamente as regras prescritas nas Escrituras. Pois se a mente sempre vai tentar corromper. E tudo isto que temos falado são as regras. E se não as abraças com tudo o que tens, se deres um espaço para a mente, ela vai distorcer o teu caminho, vai acabar com ele. Sutra 77. Não se deve perder nem meio segundo, pois todo o tempo que se tem para a meditação é o pouco que resta depois do que se gasta na experiência, prazer, dor, desejo, ganho, etc. Este é um sutra muito, assim, não é? Porque não há tempo a perder. Até porque perder tempo é uma constante. A não ser que eleves, que consigas realmente estabelecer todo o teu tempo e todas as ações na concentração em Deus, na devoção a Deus, então todo o tempo que vais ter para a meditação é aquele que vai sobrar após todas as experiências mundanas. O prazer, a dor, os desejos, todas essas coisas. E o pouco que sobra é o que vais ter para meditar. Então não deves gastar um segundo. Sutra 78. Virtudes como não violência, verdade, pureza, compaixão, fé nos Vedas e na existência de Deus, e outras excelências de caráter, como a coragem, a caridade, o controle dos sentidos, a austeridade, a franqueza, a humildade, a abnegação, a tranquilidade, a liberdade da ira, ternura no coração, sobriedade, perdão, fortaleza, devem ser estritamente cultivados e protegidos. Isto significa aquilo que se falou lá atrás, não é? Da companhia dos homens santos, daqueles que realizaram Deus, e de não partilhar companhia com pessoas mundanas, pois elas vão trazer o oposto disto, alimentar o que já tens e matar o que quer que tenhas, estejas a desenvolver. Sutra 79. Somente o Senhor deve ser sempre adorado por alguém de todo o coração, livre de todas as preocupações e ansiedades. Então, aquele que está livre de ansiedades e preocupações foi aquele que renunciou ao mundo e se entregou completamente a Deus. Não é? Ou seja, ocupar a tua mente, a tua vida, todo o teu ser com a devoção a Deus, de todo o coração. Pois é assim que chegas a Deus. Sutra 80. Sendo assim invocado ou glorificado, da forma descrita até agora, ele, o Senhor, se manifesta e abençoa seus devotos com a realização. Sendo agradado desta forma, porque existe muita ideia, especialmente naqueles que têm mais orgulho, etc., de que a realização será um fruto dos seus esforços. Mas na realidade é fruto de bênção, quando, através da tua dedicação sincera, do teu trabalho inabalável, incorruptível, conseguiste agradar a Deus, estabelecer a devoção contínua com Ele, sem o esqueceres durante 1 minuto, 1 segundo, 1 instante, aí Deus manifesta-se no devoto. Isso é a realização de Deus, ou a autorrealização. Capítulo 19, Bhakti, o melhor meio. Sutra 81. Somente o amor do Absoluto, da verdade eterna, é o maior. Este amor, de fato, é o maior. Todos os outros amores são
pequeninos comparados a este supremo amor. Sr. Krishna diz no Gita: entre todos os yogis, aquele que, cheio de fé, com o seu eu interior fundido comigo, me adora, é considerado por mim como o mais divino. Assim o Bhakta recebe o lugar mais alto. Para Bhakti e Gyan são um. Então, o resultado final, a realização, é a mesma. Sutra 82. Bhakti, ou amor divino, embora seja apenas um, manifesta-se nas seguintes 11 formas. 1. Amor pela glorificação das qualidades abençoadas do Senhor. 2. Amor por sua beleza encantadora. 3. Amor pela adoração a Deus. 4. Amor pela lembrança constante. 5. Amor pelo serviço. 6. Amor por ele como um amigo. 7. Amor por ele como um filho. 8. Amor por ele como uma esposa por seu marido. Uma esposa dedicada. Na tradução está isso e é bom refletir aqui porque hoje essas coisas estão um pouquinho diferentes, não é? Amor pela entrega de si mesmo a ele. Amor de completa absorção nele. Amor da dor da separação dele. Em primeiro lugar, o devoto serve a Deus como um servo serve ao seu mestre, sem querer nada em troca, apenas para lhe agradar. Então ele se aproxima dele como um amigo, torna-se mais pessoal. Então sobe mais alto e revela o amor dos pais como pai e filho para com Deus. Por fim, quando os dois se tornam um em espírito, o devoto desenvolve todas as marcas de uma esposa devotada em relação ao marido. Você pode saber que ama a Deus quando não pode viver sem Ele. Muitos dizem isto. E depois Deus testa. E nem todos passam. O propósito da vida de um devoto é perder todo o senso de si mesmo, todo o senso de tudo. Viraha é a mais alta manifestação do amor. É uma característica comum dos devotos, pois é da natureza do amor intenso não suportar a separação. Este é um dos testes supremos de devoção. E concluindo, Sutra 83. Assim, os professores de devoção, Sanat Kumar, Vyasa, Suka, Sandilya, Garg, Vishnu, Kaundinya, Sesha, Uddhava, Aruni, Bali, Hanuman, Vibhishana, etc., proclamam em uníssono dessa forma, sem medo das críticas dos homens. Estes são os mais altas personagens em termos de devoção que Narada aponta e que diz que não terem medo das críticas dos homens, dos preconceitos, pois elas estão enraizadas na sua profunda experiência espiritual. Só ouvir estes nomes é algo sagrado, da mais alta vibração divina. Eles trazem consigo a presença de Deus. Sutra 84. Aquele que acredita e tem fé neste ensinamento auspicioso, exposto por Narada, torna-se dotado de Bhakti e realiza o amado Senhor, alcança o amado Senhor. Estes são os frutos daqueles que se entregam com dedicação a estes ensinamentos. Eles realizam a Deus. Muito bem. E assim terminam aqui os Bhakti Sutras de Narada, não é? Espero que possam aproveitar. Deixo aqui também um agradecimento, anónimo, mas está aqui, não é? Em nome de todos vocês que receberam,
Pois normalmente eu pego os sutras em inglês, não sei ler sânscrito, não é? Que mais sinto serem adequados, e depois apenas comento. Mas esta obra que eu peguei tinha muitos comentários que iriam enriquecer muito para vocês. Então eu guardei alguns dos comentários, não é? E trouxe para enriquecer para vosso benefício. Então fica aqui o meu agradecimento ao autor e o agradecimento que todos vocês possam beneficiar desta obra. Que todos vocês conheçam o Bhakti no vosso coração. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.